Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o Prosa e Café para uma prosa bem descontraída, uma prosa bem bacana hoje. E para falar sobre liderança. Para você ser um bom líder, o que você precisa? Além de perseverança, persistência, muita competência. Vamos saber no Prosa e Café. Hoje comigo o Major Samir Lima Rabashi. Seja bem-vindo, Major. Obrigado, Douglas. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, espectadores do programa Prosa e Café. Eu digo que é uma grande honra estar aqui presente, participando do seu programa, do seu podcast, né? Eu tive a oportunidade de participar, de interagir com suas edições anteriores e percebi a qualidade. Primeiro porque você convidou pessoas de excelência aqui do município. Tivemos o prefeito municipal, tivemos o vice-prefeito, tivemos ainda empresários e a servidora pública, né, a Fernanda, que também faz parte da nossa comunidade escolar. Então, assim, espero participar desse grupo de pessoas que contribuíram com a informação de Tapaci. Para mim é uma grande honra. Espero responder à altura o anseio do seu programa, né, que é comunicação, informação atualizada. Muito obrigado. Eu fico muito honrado com a sua presença aqui. Com certeza, a presença do senhor engrandece muito o nosso programa, que vem trazer informação de qualidade, vem trazer assuntos que são de suma importância, né, para a nossa comunidade. Vou começar esse nosso bate-papo perguntando, Major, Major Rabashi. Sim, né? Major Rabashi. Rabashi é o nome de guerra. Nós militares, quando incluímos a corporação, em um certo momento é escolhido o nome de guerra que perdura, né, até ir para a reserva. Muito bem. Me fala um pouco da sua origem, né? Da minha origem. Acho que eu vou falar um pouco sobre mim, né, completamente, isso, tá? Isso. Meu nome é Samir Lima Rabashi, sou casado, minha esposa chama Simone, eu resido em Ceres, moro na cidade de Ceres já tem um tempo. Tenho 2 filhos, uma filha com 28 anos, ela chama Sara, atualmente ela reside em Brasília, trabalha como assessora do Ministério Público de Novo Gama, né? Seu esposo é militar da Aeronáutica e, por coincidência, ele também é professor do Colégio Militar do Exército em Brasília. Também tem um filho de 16 anos, chama Samir Iben, né? Essa palavra Iben quer dizer mais ou menos filho, como se fosse Samir Júnior, por conta da nossa origem, né, árabe. E, como eu disse, eu moro em Ceres já há certo tempo, e incluí na Polícia Militar no ano de 86, né, onde servi como policial da ativa até outubro de 2016. Então fui para a reserva. E depois da reserva fui novamente reconvocado de forma voluntária, como voluntário, para assumir a gestão do Colégio Militar de Tapaci. Qual foi a sua primeira profissão? A minha primeira profissão? Isso. Olha, eu vou falar um pouco sobre minha vida, né? Então, como eu comecei a falar, eu vou explicar aqui uma situação que eu até pulei essa parte, como que meu pai conheceu minha mãe, se permitir, se for pertinente. Sim, fica à vontade. Eu sou de origem árabe, né? Meu pai ele é árabe palestino. E eu nasci em 67 na cidade de Salvador, Bahia. Por que eu nasci em Salvador, né, se eu estou na região? Primeiro, meu pai, quando ele veio para o Brasil, saiu do seu país de origem, a Palestina. Hoje nós temos 2 porções, chamada faixa de Gaza e Cisjordânia, que faz parte com o território de Israel. Meu pai veio para o Brasil, eu imagino, Douglas, que ele veio para o Brasil no ano de 65. É um cálculo que eu faço porque eu sou de 67, né, então acredito que foi em 65. Meu pai, quando chegou no Brasil, não sabia comunicar em português, não sabia dominar a língua portuguesa, nada, né, como ele veio de outro país. E ele chegou no Brasil, como era comum para os árabes daquela época, ser mascate. O que é mascate? Vendia roupas feitas com uma mala, saía vendendo confecção, meia, cueca, calça, camisa. Era, assim, basicamente uma tradição dos árabes comercializarem dessa forma. E meu pai, andando pela região, na época a BR-153, essa BR em Brasília, ela passava dentro da cidade de Rianápolis. Não como é hoje, passa basicamente fora de Rianápolis, né? Naquela época passava por dentro. E minha mãe era uma garçonete de um restaurante da cidade de Rianápolis. E durante
essa andança dele. Eles se conheceram e ela ensinou ele a falar português, escrever, e assim mantiveram um relacionamento. E esse relacionamento não foi aceito pelos pais de minha mãe, né, meus avós, né? E aconteceu que logo eles estavam assim, com certeza progrediu muito essa relação, e por conta disso eles optaram por fugir para Salvador, Bahia. Foi lá que eu nasci. Nós somos 5 irmãos, né, hoje. Vivo, eu tenho 3 irmãos hoje, 2 faleceram. E eles residem em Rianápolis, né? Tem um irmão que é policial também, chama Rabache, mora em Santa Isabel, está aposentado. E esse é um breve resumo. Eu fui criado em Rianápolis, talvez vamos fazer aqui um parâmetro de 5 anos até os 18, foi quando eu entrei na Polícia Militar. A minha primeira profissão, eu falo com muito orgulho, porque enquanto minha adolescência foi em Rianápolis, nós tínhamos naquela época pouca oportunidade de serviço, não tinha serviço. Eu me lembro que tinha a Fazenda Sibéria. A Fazenda Sibéria, eu acho que era o principal ponto de emprego de mão de obra. E um dia, eu com 13 anos, aventurei em trabalhar na Sibéria. Eu comecei a trabalhar como de serviço braçal na Fazenda Sibéria. Com 13 anos? Com 13 anos, mas só tem uma observação, faço uma ressalva. No primeiro dia eu fui dispensado por não conseguir trabalhar, era muito puxado para mim. Eu era um menino alto, eu não tinha ainda assim aquele condicionamento físico de resistir, ficar trabalhando horas e horas no serviço pesado, né? Acabei que no primeiro dia eu fui dispensado, e isso para mim, naquela época, numa cidade pequena igual Rianápolis, foi até fator de eu fiquei até envergonhado. E, poxa, eu fui trabalhar e não consegui, fui dispensado. Mas, por outro lado, antes de eu começar a trabalhar, meu pai tinha uma condição financeira até razoável, até então razoável. Mas depois, com o passar do tempo, aconteceu alguma coisa que deu errado e ele literalmente faliu, né? Foi então quando eu precisei, eu pensei, eu preciso trabalhar também, preciso ajudar minha família, e me aventurei em trabalhar na Fazenda Sibéria. Primeira vez, foi um dia, assim, eu lembro até hoje que era aquelas marmitas de alumínio, né? Eu colocava lá a alimentação, minha mãe fez, não queria que eu fosse, insistiu. Comida fria, chorou, meu pai também não queria que eu fosse, mas eu não, estou decidido, vou. Quando eu cheguei, o transporte era uma carreta de trator, E quando eu cheguei, estava chovendo esse dia, só que eu não sabia que tinha que levar uma capa de chuva, alguma coisa para proteger da chuva. Naquela época, o que o pessoal usava? Né? Os demais os trabalhadores, né? Eles cortavam aquele saco de fertilizante, de adubo, e fazia a capa de proteção. Como eu não sabia, era iniciante, fui trabalhar o tempo todo debaixo de chuva, e no final do dia, chamava Gato. Gato é o tipo encarregado. Né? O Gato me chamou, o senhor falou assim, ó, filho do Rashid. Por que ele falou filho do Rashid? Porque meu pai chamava Rashid, né? E como meu pai tinha loja, e esse pessoal da Sibéria, os funcionários, os gerentes, todos eram fregueses do meu pai. E eu saiu na fazenda no domingo, ia para Rianápolis comprar. E eles pensavam que eu tinha uma boa condição financeira, não sabia da realidade. E ele falou, olha, você é filho do papaizinho, assim, não falou com essas palavras, porque esse termo não era comum naquela época. Sim. Mas me dispensou, falou, você não precisa trabalhar. Aí eu fui embora. Eu fiquei até um pouco assim, naquela, como ainda tinha meus 13 anos, um pouco constrangido, fiquei sem sair de casa, porque meus colegas realmente pegaram no meu pé, pelo fato de eu não conseguir trabalhar. Mas o tempo passou, né, e depois disso eu trabalhei na questão da construção civil. Eu fui servente de pedreiro por algum tempo, trabalhei como servente, até só de carteira assinada eu tenho 1 ano e 8 meses de servente, antes de ter 18 anos, né. Após isso, eu terminei o ensino médio, naquela época era o 2º grau, fiz o curso técnico de contabilidade. Eu lembro também que eu trabalhei, fiz um concurso provisório, que foi o censo econômico, licenciamento, né, do IBGE. Trabalhei nessa área, trabalhei também no posto de gasolina, até que chegou o momento, sabe quem que foi a pessoa que afixou na parede do posto um cartaz para que eu entrasse na Polícia Militar, que me chamasse a atenção, me despertasse? Tenente Leite aqui de Tapaci. Tenente Leite, conheço. Tenente Leite tinha, naquele tempo, ele era sargento e tinha assumido há pouco o comando do destacamento lá de Rianápolis, né? E foi ele que colocou o cartaz lá no posto. Olha, jovem, eu lembro até hoje, seja um policial militar. Fiz a inscrição, fiz todo o procedimento, incluí na polícia em 15
de dezembro de 1986. 15 de dezembro de 1986. Que história de vida nós estamos conhecendo aqui. Muito emocionante essa história muito bonita, né? E continua contando pra gente como é que foi aí essa sua trajetória, né, na polícia. Sim, então vamos seguir uma ordem cronológica, né? Sim. Eu incorporei na Polícia Militar em 86, no final do ano, né? E permaneci até outubro de 2016. Aí, durante esse tempo, eu fiz concurso para cabo, para sargento, né? Depois cheguei até fazer o SHOA, que é um concurso oficial administrativo. A Polícia Militar hoje ela tem 2 acessos para a corporação, hoje, atualmente, que é o concurso para soldado e depois para oficial, para quem já tem o curso que é bacharel em Direito. Naquela época era diferente. Poderia fazer para soldado, né, para sargento e para oficial. Eu, como tinha pouca informação, naquela época, imagina Rianápolis em 73, 4, 5, até o ano 85, né? É uma cidade pequena que não tinha pouca comunicação. Basicamente, os meios de comunicação vigentes eram o quê? Era rádio, televisão, né? Era carta ainda, né? Carta, então, basicamente era isso. E, embora eu tendo feito o segundo grau, as informações não tinham o fluxo que tem hoje. Então, eu não sabia que eu poderia, naquele momento, fazer o concurso para sargento direto em Goiânia, para tenente, para oficial, né? Fiz para soldado de Iguaçu, mas claro que não estou, de momento algum, menosprezando a função do soldado, obviamente não. Porque foi muito importante, foi o primeiro passo que eu fiz na Polícia Militar, e como soldado eu trabalhei inicialmente, a minha primeira cidade foi Rubiataba. Trabalhei em Rubiataba como soldado de 86 para 87, e depois eu voltei para Rubiataba em 91 como sargento. E olha, Douglas, eu trabalhei também em Itapaci em 92, 3. Trabalhei aqui por 1 ano e 6 meses aproximadamente. Enfim, como militar eu participei de várias, participei de várias frentes de serviço. Trabalhei na parte administrativa, né, que é aquela parte burocrática, cartorária, também no serviço operacional. Fui muito linha de frente como sargento da Polícia Militar. Eu sempre tive linha de frente. Naquela época não tinha o que tem hoje, esse recurso de ter o pessoal especializado, que é o CPE, antigo, aqui na região, antigo, como fica no interior, é chamado GPT, que era um antigo grupo de patrulhamento tático. Hoje é a CPE, que é uma companhia de policiamento especializado. Naquela época, aqui na nossa região não tinha. Era só por conta da polícia militar. Era viatura diária que chegava, reforço, né? Então a gente tinha assim não existia um reforço especializado. O que valia muito era a experiência, aquela brabeza mesmo do policial, né? Chegar e resolver as coisas de um jeito ou de outro, né? Enfim, era basicamente isso. Então, em 2016, concluí 30 anos, fui para a reserva da Polícia Militar. Depois que eu fui para a reserva, eu permaneci por 6 meses descansando, né? Me surgiu uma oportunidade lá em Ceres, né? Eu assumi um cargo na Prefeitura Municipal. Aliás, foram 2 cargos. Eu assumi a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil, também fui o Superintendente Municipal de Trânsito. Fiquei por 4 anos. E olha que Ceres é um município que tem um relevo muito alterado, né? Muito morro, além de ter morros, né? Tem também muitas impostas, tem também muitas casas que são abaixo do alinhamento do meio-fio. Isso decorre de enxurradas, né? Tem também o Rio das Almas, né, que passa perto, ele transborda às vezes, tem um córrego água limpa, então é uma cidade bem complicada nesse sentido. E olha, quando eu assumi essa função minha lá em Ceres, 2 meses após assumir, teve um fato lá que teve uma grande precipitação hídrica, uma chuva muito forte em apenas um dia, que causou muito desastre na cidade. Casas inundadas, enxurrada, né, o córrego transbordou, e nós tivemos que aprender a atuar como defesa civil em um curto espaço de tempo. Foi uma situação bem complicada no início, mas felizmente com o apoio do Corpo Bombeiro, trocando experiência, deu tudo certo. O senhor disse que esteve em Itapaci por volta de 91 a 91. 91, 92. 92. Foi na época, mais ou menos próximo à época em que estava assim, uma onda de assalto a banco,
Inclusive, Itapaci teve assalto a banco na época. Foi. Olha, eu trabalhei em Itapaci nessa época, mas eu lembro que nesse período não teve assalto. Quando eu saí de Itapaci, que já estava em Séries, ou talvez Uruana, não lembro, eu vim dar um apoio aqui na cidade porque teve um assalto, me parece que foram 3 bancos ao mesmo tempo. Teve um assalto que a quadrilha assaltou um banco, pegou policiais como refém, né, até um policial foi baleado na época, e nós fizemos o suporte desse pessoal. Mas eu não estava aqui mais nessa época. Muito bem. Falando sobre a sua origem, né, Palestina, ali, como que o senhor vê essa guerra secular entre palestinos e judeus? Bom, a questão hoje do o conflito árabe-israelense, né, que é dos palestinos contra o território israelense, são os judeus. Judeu é religião, né? Sim. São a religião dos israelenses, é o judaísmo, e os palestinos são muçulmanos, né, islâmicos. Esse conflito, eu vou voltar aqui bem na Bíblia, lá quando Abraão saiu de Ur, na Mesopotâmia, segundo relata a Bíblia, para buscar a terra prometida. Né? Ele saiu, levou sua caravana, seu pessoal. Ele tinha uma esposa chamada Sara e tinha uma escrava chamada Agar. Né? É isso, né? Isso. O que aconteceu? Em primeiro momento, vou ser bem breve para não estender muito, né? Em primeiro momento, Sara não poderia ter filho. Aí parece que isso permitiu que ele tivesse um filho com Agar, a sua escrava, a sua concubina. E o filho de Agar com Abraão chamava-se Ismael. E depois, passado, tem um relato bíblico que fala que Deus permitiu que Sara, que já tinha uma idade avançada, tivesse um filho também, né? Chamou Isaac. Então, o primeiro filho, Ismael, filho de Agar. Segundo filho de Abraão, com a esposa legítima, chamou Isaac. Só que gerou um certo ciúme na época, né? As mulheres, Sara não queria mais aceitar essa permanência de Agar com Ismael, e acabou que separaram. Agar seguiu o caminho com Ismael. De Ismael descendeu o povo árabe. De Ismael descendeu o povo árabe. E de Isaac descendeu o povo judeu, o povo israelense. Então, a partir desse momento, já teve essa divisão, né? E essa divisão ela perdurou por muitos anos. Hoje, e vou voltar na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a primeira providência tomada foi a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU, o que a ONU fez? Criou o Estado de Israel. Na época convivia na Palestina. Essa palavra Palestina ela é de origem grega, né? Foi os gregos que colocaram o nome de Palestina, Cristino. Aí, com a criação da ONU, separou o território da Palestina em uma parte israelense, outra parte dos palestinos. Só que, na época, os árabes da região que tinham países vizinhos não aceitaram e, com isso, declararam guerra a Israel. E olha que Israel venceu todos os países vizinhos e tomou, basicamente, todo o território palestino. Isso vem acontecendo há muitos anos. Hoje, o que existe hoje é o seguinte: Israel é o país, né, um país grande, ele tomou totalmente os territórios que eram da Palestina. Sobrou 2 pequenas faixas, chamadas Cisjordânia, que é um pedaço de terra que fica ali perto da Jordânia, né, divisa com a Jordânia, e depois a faixa de Gaza, que também é Palestina, é o território palestino, está ali entre o Egito e o Mar Mediterrâneo. Então, esse conflito ele é bem antigo, bem secular, né? Aconteceu várias coisas, se eu for falar que demora muito, então, se eu simplificar, esse conflito perdurou desde a época de Abraão, aconteceu isso, e depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se 2 estados, 2 países, mas que esses países, houve realmente uma divergência dos árabes com os judeus. Os judeus saíram vencedores na guerra, né, dos israelenses. O palestino ficou com 2 porções. Inclusive, sempre tem conflito, porque, por exemplo, agora, por último, porque é o seguinte: Jerusalém, que é a capital sagrada, tanto para as 3 religiões monoteístas, né? Que é os cristãos católicos, os muçulmanos e os judeus. Porque lá tem a Igreja do Santo Sepulcro, lá tem o Muro das Lamentações, que é sagrado para os judeus, que é o antigo templo de Salomão. Lá também tem a mesquita de Al-Aqsa, que é para os muçulmanos sagrada também. Então, assim, ela está situado basicamente
os principais ícones das religiões monoteístas do mundo, né? Já está lá em Jerusalém. E acabou que teve um conflito agora recente, semana passada, deflagrou uma briga lá na mesquita, os judeus intercederam com o palestino, e isso desencadeou até troca de mísseis, né? Então, acontece sempre essas brigas lá, nunca parou. Enquanto não houver uma decisão definitiva para estabelecer dois estados diferentes, reconhecidos um pelo outro, acredito que não vai ter paz. Muito bem explicado, muito bem, né, detalhado aí pelo Major Habash. Falando em guerra, né, já que o assunto agora é guerra, vamos falar sobre a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia? Essa guerra que não acaba, né, também. Você tá, eu não sei se é de propósito, mas são temas que eu gosto, viu? Eu gosto muito, assim, não que eu gosto da guerra, mas eu gosto muito de estudar a guerra, por que acontecem esses conflitos, né? A guerra da Ucrânia iniciou no dia 24 de fevereiro do ano passado, né? Quando o presidente russo resolveu invadir uma parte da Ucrânia. Na realidade, essa guerra não começou no dia 24 de fevereiro do ano passado. Ela inicia após o fim da Segunda Guerra Mundial. Se a gente voltar um pouco para a Segunda Guerra Mundial, quando foi a derrota, quando chegou finalmente a derrota dos nazistas, dos alemães, e que a Rússia conseguiu aquela batalha dura que os alemães, os nazistas invadiram a União Soviética, antes tinha um pacto de não agressão, mas acabou que Hitler já tinha alguns planos diferentes, né, de pegar riquezas naturais da Rússia, invadiu a então União Soviética, que não era a Rússia, seriam vários países. Uhum. Acabou a guerra, a Alemanha perdeu, então os aliados, né, Estados Unidos, países da Europa, inclusive a Rússia, repartiu a Alemanha em duas, a Alemanha Ocidental e a Oriental. Ficou a parte oriental com a União Soviética, basicamente com o regime comunista, né, aquele regime comunista, a parte da Alemanha Ocidental com os Estados Unidos, que foi a Alemanha que floresceu, que cresceu, voltou a ser rica novamente, e teve aquele famoso Muro de Berlim, que separava o mundo comunista do mundo capitalista, né? Teve essa divisão, o mundo socialista do capitalista. O que acontece? A União Soviética não conseguiu se manter por muitos anos. Esse regime socialista não prosperou bem. Então, por exemplo, hoje temos Cuba, temos a Coreia do Norte, que é reflexo disso. Até são países que estão aí basicamente passando fome à população, não é isso? Um regime ditatorial. Havendo isso, a Alemanha dividida em duas, claro que a população do lado oriental estava prejudicada, né, país mais pobre. E houve, então, em 89, a queda do Muro de Berlim. O muro caiu, então, quer dizer, unificou. E também surgiu nesse período a famosa Guerra Fria, uma polaridade. De um lado, a União Soviética, pela sua potência militar, nuclear, né? Do outro lado, os Estados Unidos, que é um país que hoje sabemos que também é a primeira potência mundial. Os dois, chegou a Guerra Fria, eu te ataco com bomba nuclear, você me ataca, não me ataca, ficou assim. Passa muitos anos, como está voltando agora, né? E com o fim da União Soviética, ela fragmentou, vários países pegou sua dependência, vários países compunham a União Soviética, que a Rússia é o principal, faziam parte dessa união das repúblicas socialistas soviéticas, no qual a Ucrânia fazia parte também, da antiga União Soviética, que era liderada pela Rússia. O que aconteceu? Terminou, dissolveu a União Soviética, os países ficaram independentes, inclusive a Ucrânia. Os aliados, os Estados Unidos, com países da Inglaterra e outros países da Europa, criaram a OTAN, a Organização do Tratado da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN. Qual que era o objetivo da OTAN? Conter a expansão da União Soviética. Né? Fizeram um pacto para conter o avanço soviético. Só que, por outro lado, a União Soviética também fez um acordo, chamado Pacto de Varsóvia. Juntou com outros países também da sua linha, ideologia política, para formar esse pacto. A OTAN começou a expandir, tinha um acordo também naquele momento, que a OTAN não poderia expandir para o território próximo à Rússia, aqueles países vizinhos, como é o caso da Ucrânia. E aconteceu que a OTAN nunca continuou fazendo, aproximando da Rússia, e a Ucrânia manifestou interesse em fazer parte da OTAN.
foi o que Putin falou, não posso aceitar isso. Vai ficar a versão dele, estou dizendo a versão de Putin, presidente da Rússia. Não posso aceitar, e já começou a aproximar seu exército da fronteira. Lembrando que também em 2014 a Rússia invadiu uma parte da Crimeia, da Ucrânia, chamada Crimeia. A Rússia invadiu, anexou seu território, né? Era uma parte grande. É importante que daria acesso ao mar, né? Então, assim, em 2014 a Rússia fez isso, só que a Ucrânia não resistiu, como fez agora. Mas acontece que agora, no ano passado, quando a Rússia fez essa invasão à Ucrânia, ela não planejou a durabilidade que está tendo essa guerra, a resistência do povo ucraniano, e também, não é só a Ucrânia que está lutando com a Rússia, ela recebe armamento diariamente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Polônia. Vários países europeus estão dando suporte de armamento, de inteligência, né? Suporte de inteligência, logístico, enfim. A coisa realmente não está boa para a Rússia, né? Ela está participando de um conflito que não tem previsão de fim. Aí está surgindo com isso, ficou outra potência mundial, que é a China. Ela fica só acompanhando a situação, logo que a tendência da China é participar com a Rússia. Talvez não diretamente no conflito, mas eles estão criando agora uma nova ordem mundial. Qual seria essa nova ordem mundial? Não mais atrelar o dólar aos negócios que eles fazem, aquisição de commodities, né, como petróleo, porque o que mantém os Estados Unidos hoje como um país rico, poderoso, é a questão do dólar como moeda forte, né? É um cheque que as pessoas emitem para os Estados Unidos, quando tudo é negociado em dólar, fortaleceu muito os Estados Unidos. Agora a China quer modificar esse cenário. Ela quer criar realmente, juntamente com a Índia, que faz parte do BRICS, né? O que é BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São chamados BRICS. Inclusive o Brasil, agora o presidente Lula está na China, para fazer um pacto que não vão mais negociar com dólar, somente com a moeda brasileira, com o real, e com o iene, que é a moeda chinesa. Então, assim, nós podemos esperar que pode haver uma mudança global. Não sei se vai ser bom ou ruim para nós brasileiros. Nós estamos tendo literalmente uma aula hoje, né, de história aqui com o Major Habashi. Major, por que o senhor escolheu a carreira militar? Por que eu escolhi a carreira militar? É um sonho de criança, adolescente. Eu me recordo que eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, 7 anos. Eu brincava, sabe, no quintal da minha casa, pegava palito de fósforo, criava um batalhão com um palito de fósforo. De um lado seria um batalhão, do outro lado, e fazia aquela estratégia de guerra, ficava o dia inteiro brincando com soldadinho de plástico que tinha, e sempre mesmo que ser militar. Eu lembro, Douglas, que na época eu lia muito o gibi mesmo, que tinha muito gibi, como não tinha hoje celular para você acessar aplicativo, rede social, então a gente era gibi. O que nós tínhamos de distração, né? Era uma leitura, então era importante, né, ler. E no desse gibi, no final da capa, tinha lá, seja detetive profissional, só que era por correspondência. E eu peguei, não, meu pai, eu quero fazer esse curso de detetive. Meu pai, basicamente, era um pai que fazia muito o que eu queria, né? Uhum. Agora, por esse ser um filho mais velho, o árabe sempre gosta do filho mais velho, né? Tradição dos árabes, tem verdade. O filho homem mais velho é o que eles mais gostam. Então, eu era o filho do meu pai, o homem mais velho que ele tinha. E era nítido, assim, a preferência dele por mim. E aí eu gostava não que ele desconhecia os demais, sim. Não, meu pai, como ele fazia muita viagem a São Paulo para comprar roupa, né, para vender, nós tínhamos uma loja, então ele sempre trazia coisas novas para mim, novidade. E eu lendo esse gibi, eu olhei lá, ele, não, faz então. Aí que tempo é tudo, você tinha que fazer, despachar no correio, você pagava, mandava tinha que fazer um pagamento lá, não sei como é que funcionava, chegava no correio e pagava. Aí chegavam as apostilas, você estudava. Eu lembro, até hoje eu lembro que o conteúdo, né, falava o que era polícia, a origem da polícia, os equipamentos que o detetive particular tinha que usar, era detetive particular. Lembrando que não era um cargo público, né, pessoal? Era um cargo privado. E em certa ocasião, eu peguei a carteira de detetive, pegou o diploma, e tinha uma festa do peão em Rianápolis, e eu pensei, vou passar aqui com sua autoridade agora, vou passar com minha carteira aqui. Rapaz, quando eu cheguei, apresentei a carteira, entrei no baile, né? Tinha um ranchão, tinha uma festa na cidade. Era muito comum no interior ter aqueles ranchão de festa do peão. Mas eu entrei, estava lá dentro do bar, todo empolgado. Agora eu sou polícia, agora eu não vou pagar mais ingresso em lugar nenhum. Chega o policial e passa a mão no ombro assim, ó, você pode sair daqui, senão você vai preso agora. Você pode sair, vai pra sua casa dormir, rapaz.
Aí eu, fazer o quê, né? Fui embora caladinho. Queria tomar minha identidade, eu pedi para não tomar, que eu tinha feito um curso, só que eu não ia mais usar. Pronto. E eu tinha 2 primos lá em Anápolis, mais velho que eu, eles foram servir aeronáutica. E quando esse pessoal chegava fardado, meu coração chegava a disparar assim, de vontade de ser militar. Eu chegava lá, eu vestia a farda deles, né, ficava observando, e mostrava as fotos, né? Eles saíam de Anápolis, ia para Anápolis, que a base aérea de Anápolis, chegava com um vocabulário diferente, querendo falar assim bem, expressar bem. Eu pensei, rapaz, eu quero ser militar mesmo, não tem jeito não. Já estava no sangue. Tava no sangue. E na época de eu fazer o alistamento, aconteceu um imprevisto. Eu tive um acidente, que eu trabalhava numa empresa como servente, te falei, e não pude alistar, perdi a oportunidade. Foi aí que passou algum tempo que, como eu disse antes, né, eu ingressei na Polícia Militar em 86, com 19 anos. 19 anos e fui para a reserva com 49. Muito bem. Qual é o seu estilo de vida hoje? Você ainda segue aquela dieta, vamos dizer assim, aquela rotina de exercícios militares? Como que é? Douglas, meu estilo de vida hoje é sedentarismo. Rapaz, vou te falar que até 8 meses atrás eu fazia o quê? Eu treinava Muay Thai. Treinei Muay Thai, tenho 2 anos e quase 3 anos de Muay Thai, né? Treinei Muay Thai. E também teve uma época que eu fiz ali Jiu-Jitsu. Participava, que eu não estava parado, antes de assumir o comando do Colégio Militar. Só que essa viagem e de volta é um pouco cansativo. Sexta-feira, hoje, por exemplo, é um dia que eu canso muito, né? Então, assim, eu chego em casa, basicamente, eu chego a descansar, mas não é só isso. Eu também adquiri uma doença autoimune chamada artrite reumatoide. E ela causa muita dor na articulação, né? Então, assim, talvez por isso, eu ainda quero voltar, quero superar isso, quero fazer um tratamento direcionado e voltar realmente a fazer atividade física. Não é bom ficar sem fazer. O senhor já falou a data que entrou na polícia, mas há quantos anos, né? Quantos anos o senhor está na polícia? Então, eu fiquei 30 anos em 2016, aí passei talvez uns 5 anos fora na reserva e voltei. Vamos supor que eu entrei em 86, agora nós estamos em 2023. Eu sou ruim de matemática, se você puder me ajudar aí, talvez 35 anos, né? 35 anos, né? Com esse intervalo de 37 anos, a Aline corrigiu aí. Obrigado, Aline. 37 anos com intervalo de 5 que eu fiquei parado, né? Trabalhando não na Polícia Militar, né? Desde a época que o senhor entrou na Polícia Militar, de lá para cá houveram inúmeras mudanças. Hoje, para um jovem que tem aquele mesmo sonho que o senhor tinha na época, qual o caminho que esse jovem tem que fazer? Como que ele faz para hoje se tornar um policial militar? Certo. Eu vou inverter sua pergunta, eu vou falar qual o caminho que ele vai fazer para ser policial militar e vou falar como que era na Polícia Militar antes. Sim. Fazer um parâmetro, uma comparação, né? Uma dicotomia com o que era antes e o que é hoje. Para entrar na Polícia Militar hoje, o jovem precisa ter, primeiro, curso superior, né, um curso superior reconhecido pelo MEC, qualquer área, para entrar como soldado, né, formação de praças. E para entrar, que é o outro acesso, como oficial da Polícia Militar, tem que ser bacharel em Direito, né? Se passar no concurso, ele tem o que? Inicialmente vai fazer a inscrição, a prova intelectual, a prova escrita, né? Depois disso faz um processo de exame médico, passou, tem o teste de aptidão física, que nós chamamos de TAF, tem um TAF. Depois ele vai passando em todas as etapas, tem o exame psicológico também, que eu tinha me esquecido. Ele faz um curso de formação. A duração do curso, antes era 8 meses, eu não sei, posso afirmar 100% se continua, porque mudou. Agora ele faz uma parte na Academia de Polícia em Goiânia, a parte prática, teórica, e depois vem para o interior, para a sua região, que ele fez o concurso, e fica fazendo estágio, né? Já trabalhando na viatura, certo? Tem essa divisão para os praças. E para os oficiais que já saem, fica lá aluno oficial cadete, 1º ano, 2º ano, 3º ano, ele sai aspirante. Depois de ficar 3 anos, ele sai aspirante, que já é pode dizer, um oficial da Polícia Militar, né? E depois do aspirante ele vai a 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Ele tem acesso, não quer dizer que ele vai chegar até o final, mas geralmente a maioria chega até o final, né? Até coronel.
Então, hoje a Polícia Militar tem 2 acessos, que é o curso de soldado de praça e o de oficial para quem tem o curso de Direito, que é formado em Direito. Mas se eu falar assim, como que era a formação na minha época e como que é a formação atual. A Polícia Militar ela é força auxiliar e reserva do Exército. Naquela época, vamos dizer, em 84, que terminou, nós tivemos aí o chamado período militar. Eu não falo ditadura militar porque eu não concordo que seja ditadura militar. Eu uso o termo período militar ou regime militar, tanto faz. Ele perdurou de 64 a mais ou menos 84, 85. E então, a formação do policial militar naquela época era muito ligada com a formação das Forças Armadas. Nós tínhamos treinamento vou falar aqui uma matéria, ODIT, Organização Territorial, alguma coisa que era basicamente ligada à guerra. Nós aprendíamos como policial militar fazer treinamento de guerra, como rastejar, como o primeiro processo, segundo processo, ir para o meio do mato, fazer treinamento, e a quantidade de instrução ligada à área de, por exemplo, direitos humanos, né? Basicamente não tinha isso, relações públicas, relações humanas, aprender direito, aprender técnico, naquele tempo tinha técnico policial, né? Mas era assim, o treinamento do policial naquela época era voltado para atuar em defesa da instituição. Hoje o policial militar tem uma formação diferente, porque a partir da Constituição de 88, nós chamamos agora de Constituição Cidadã. O policial militar ele tem uma formação para garantir os direitos do cidadão. É diferente quando o policial militar daquela época garantia a defesa do Estado, né, ajudando o Exército como força auxiliar. Hoje não, hoje a polícia, a força de segurança pública, ela tem o objetivo dela é manter a segurança do cidadão. Então a formação é totalmente diferente. O policial, para início de conversa, já é formação superior, né? Então assim, não quer dizer que os policiais que não tinham formação superior, que não eram eficientes, obviamente que a cada tempo, a cada realidade, né, tinha o seu papel. Hoje o policial ele tem formação, direitos humanos, nós também temos um procedimento chamado POP, que é Procedimento Operacional Padrão, que o procedimento operacional padrão, o policial ele tem esse procedimento, ele é uma ferramenta que o policial tem uma forma padrão de abordar. Nós aprendemos técnicas de abordagem quando lidar com um indivíduo que é suspeito, quando lidar com um indivíduo que é realmente um infrator, está em situação de flagrância, né? Então o policial ele sabe como que vai conduzir a arma em cada situação, né? Como que vai abordar, fazer uma vistoria no veículo, como que ele vai fazer uma busca pessoal. Então ele sabe a forma que ele vai fazer a abordagem, e isso é padronizado. Nós temos voltamos para a academia de polícia, fizemos a atualização desse procedimento, porque como a lei é mutante no tempo e no espaço, a legislação, ainda mais a brasileira, que são leis mudando o tempo todo, né? E o nosso POP, o nosso procedimento operacional padrão, ele muda constantemente, muda sempre, então tem que atualizar, né? E o policial de hoje, se eu analisar assim, qual que é o perfil do policial de hoje? É mais um policial voltado para o cidadão, ele ele tem a capacidade mais de ser comunitário. O policial de antigamente ele era mais fechado, agia de forma mais reativa. O que seria reativo? Ligou 190, a viatura vai sair para atender. Hoje o policial é proativo. Ele toma a iniciativa de estar na rua patrulhando, abordando uma pessoa que está em atitude suspeita, para cumprir realmente seu papel de polícia ostensiva e preventiva, que é o papel da polícia militar. A diferença entre agir de forma reativa é uma, que age depois que o crime aconteceu, tal, e hoje não. O que se tem na polícia militar é antecipar o crime, mediante presença, a viatura está lá caracterizada, com o giroflex ligado, o policial fardado, mostrando a sua posição, né, em ponto estratégico da cidade, e com isso inibir a prática criminosa. Esse é o papel da polícia militar. Como que o senhor compara a época em que o senhor estava atuando na segurança pública com a sua realidade atual hoje? Você se refere eu trabalhar hoje como na área da educação? Sim. Ah, tá. Muito diferente, Douglas. Olha, e você trabalhar na segurança pública, o seu contato é com pessoas de diferentes culturas, formação, idade, talvez um indivíduo com tendência criminosa, com perfil criminoso, basicamente o policial mexe com criminoso, né? Não somente porque a gente lidar também com o cidadão de bem, numa abordagem
A gente não sabe quem está no veículo, a gente aborda, é um cidadão de bem que está com a família, mas pode ser também alguém que está com atitude hostil e criminosa. Você lidar aquele tempo, aquele momento de tempo todo com aquela neurose de saber quem que você vai abordar, o Copom fala, atenção, viatura, veículo suspeito em tal lugar. Uma ocorrência nunca é igual a outra, não tem uma receita de bolo que define uma ocorrência com, você vai colocar ali 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, não sei o que, uma pitada de sal e vai mexer, não. Uma ocorrência sempre muda. Você vai numa ocorrência que está lá uma senhora, dela, você vai abordar, você vai verbalizar, de repente já surge um neto dela, está escutando aquilo, vai até você, já não aceita abordagem, gira, estende a ocorrência, resulta em confronto, é coisa complicada. O trabalho policial, às vezes, ele é assim, ele é muito surpreendente, né? Você vai numa ocorrência, uma coisa muito complicada que sempre eu achei na Polícia Militar, brigas envolvendo o casal, né? Hoje tem a Lei Maria da Penha, que ajuda muito nesse sentido, mas antes era muito complicado se lidar com uma ocorrência com casal, né? Antigamente tinha uma visão diferente do que tem hoje. Falar que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Claro que hoje é diferente a visão. Hoje a mulher tem a sua palavra, sua condição de manifestar junto à justiça, à polícia, né? É diferente. Aí eu saí da Polícia Militar, como eu te disse, eu trabalhei na administração, na área operacional, e não mencionei que eu trabalhei na inteligência, na área da inteligência da polícia. Foi um serviço também que eu gostei muito, né? É um trabalho assim que, para quem gosta de fazer, ele é muito gratificante. Se você trabalhar, você conseguir, a partir de um dado, você busca criar uma informação, processar todo o conhecimento que você adquiriu e colocar aqui no papel, que vai produzir elementos para que a sua autoridade superior tome uma decisão baseada naquilo que você produziu, sabe? Você começa de uma informação pequena, você vai sair, começa a fazer levantamentos no computador, pelo Google, a gente tem um sistema de acesso que é para a gente, somente para a gente, nós somos permitidos, né? Você vai pegar os dados se você compilou, a partir de então, você vai fazer o levantamento de campo e produz um documento. Esse documento ele vai muito longe, né? É um documento sigiloso, reservado. Então, assim, as pessoas nem sabem. Eu convivo com uma pessoa que está ao meu lado, só que ela não pode saber o que eu fiz. E essa é a função da inteligência, do agente de inteligência. E trabalhei muito nesse sentido. Parou um tempo, fui para a reserva, e quando surgiu a possibilidade de eu trabalhar no Colégio Militar. Quando eu pensei em trabalhar no Colégio Militar, qual foi a minha primeira providência? Eu sempre fui assim. Todos os cargos no qual eu ocupei, eu sou muito ansioso, eu confesso que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e talvez a ansiedade, ela tem um lado ruim, negativo, que todo mundo sabe, mas eu soube aproveitar o lado bom dela, me dá motivação para fazer as coisas, sabe? Estudar, preparar. E quando surgiu a possibilidade de eu vir para o Colégio Militar, eu sabia que era um desafio grande, um desafio diferente, era um mundo desconhecido, né? Era uma incerteza. Eu comecei a fazer pedagogia. Se eu fazer pedagogia, mesmo se não for para o Colégio Militar, mas eu estou fazendo curso superior, não vou ficar parado, né? Aí eu comecei primeiro período, segundo período, terceiro período, quando aconteceu de ter uma vaga aqui em Itapaci, né? O pessoal entrou em contato comigo, e eu então resolvi fazer o processo seletivo. A gente é realmente reconvocado, convocado, você passa pelo processo, fazer exame físico novamente, o teste de física, né? Você faz uma entrevista, porque vai ser o comandante da escola, passa por uma avaliação psicológica, né? E sendo apto, eu assumi o Colégio Militar aqui, acho que em setembro ou agosto do ano passado. O que aconteceu? A diferença, né? Primeira coisa, eu falei em diferença. Nós temos que esquecer o mundo que passou. O seu vocabulário, primeira coisa que eu tive que preocupar com o meu vocabulário. Eu falar com bandido, eu não vou falar com um aluno dessa forma. Uma criança que está em formação, com adolescente, eu não poderia jamais pensar, né? Eu tinha essa consciência que eu precisava mudar. E olha que realmente eu mudei, sabe assim, foi muito gratificante. Eu saí de uma área, entrar na educação. Eu sabia que eu tinha que ter um contato com professores, sabia que tinha que ter um diálogo, sabia que eu ia lidar com pessoas que tinham uma boa formação. Basicamente a maioria seriam mulheres, né? Então,
eu tinha que realmente ter uma nova perspectiva de comportamento, de liderança, de gestão. E eu sendo consciente que era preciso mudar, porque você comandar um pelotão, como era minha função como tenente, lidar com um policial militar que já era acostumado com o dia a dia, com aquela rotina, mesmo que tenha policial militar feminina também, né? Mas nós temos uma coisa chamada hierarquia e disciplina, que é muito forte. Então, assim, claro que tem problema interpessoal, também tem. Mas uma coisa que eu acho importante na Polícia Militar, que eu admiro muito, é esse legado de fidelidade, de respeito, né? A disciplina e a hierarquia. Claro que isso também existe na educação. E chegando aqui no Colégio Militar, eu fiquei acho que um bom período só observando, conhecendo a rotina da escola. Certa ocasião, eu fui conversar, eu converso muito com os alunos, com os militares que participam lá. Eu tenho ótimos militares aqui, ótimos professores, a gestora pedagógica, a Vívia, excelente, as coordenadoras pedagógicas também. É um time que eu admiro muito, sabe? Eu tenho o maior prazer de ter um corpo de docente, um corpo de professor, o pessoal da pedagogia, os militares, o corpo administrativo. Realmente, eu me vejo numa posição bem confortável para ser líder, realmente. Assim, ser líder, se não quero me dizer assim de ser líder por vaidade, mas de estar à frente e sendo responsável. Quando eu digo líder, eu me refiro à responsabilidade pela liturgia do cargo, obviamente, né? Então, assim, muito importante. Aí você vem para um mundo que você é responsável por formação de seres humanos, de crianças e adolescentes, né? E o dia a dia, o contato foi me mudando, eu fui percebendo que fui adquirindo um carinho tão grande pelo esse cargo e sabendo que da minha responsabilidade, né? Que eu tinha que mudar o meu comportamento, ser diferente, tratar de maneira diferente, ter paciência, né? É como se fosse um pai cuidando dos filhos. Até me ajudou a ser um pai melhor a partir do momento que eu estou aqui na direção do colégio. Eu aprendi realmente a ser um pai melhor. Major, qual é o principal impacto que os colégios militares apresentam para a educação? Bom, eu costumo dizer que o colégio militar ele é a segurança pública primária. A partir dos colégios militares, com a formação cidadã e cívica dos alunos, começa o primeiro esboço de segurança pública. O colégio militar ele tem um modelo de gestão diferente, né? Claro que é muito pautado pelo civismo, cidadania. O aluno, quando ele ingressa no colégio militar, ele aprende um leque de informações regimentares, né? Que são, por exemplo, aprende a apresentar ao professor, ao militar, a respeitar o colega, aprende a valorizar os símbolos nacionais. Estou falando aqui da bandeira nacional, do hino nacional, são coisas que estão em desuso hoje em dia, né? Poucas pessoas dão conta desse patriotismo que a gente vê em outros países. No Brasil, acho que somente em Copa do Mundo que a gente, né, agora tem alguns movimentos sociais, agora que manifestou pelas cores verde e amarela, que eu não vou entrar no mérito, porque é questão política. Todavia, o Colégio Militar trabalha muito essa questão da moral, né? A moral como conjunto de éticas que o cidadão tem que saber ao conviver em sociedade. O aluno do Colégio Militar, ele aprende também até respeito. A palavra respeito é importante, né? Então temos um conjunto de normas, de regras no colégio, o fardamento, aquele fardamento identifica o aluno no Colégio Militar. Ele como integrante de uma escola da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então acho que isso é muito forte, né? Isso, aquela formação de caráter militar, ela se destaca. O aluno ele passa a exercer dentro do contexto pedagógico, da didática do dia a dia. Ele se expressa ali, com o conhecimento de mundo que ele traz, isso é respeitado, ele é valorizado com relação ao seu protagonismo juvenil, mas tem um modelo militar. E também estimulamos muito o processo de ensino e aprendizagem. Não quer dizer que só ele aprender a marchar, fazer continência, chamar o militar de senhor, isso por si só vai melhorar a educação, né? Não, o que contribui é porque
A partir do momento que um aluno ele começa a entender que se ele dedicar, tiver compromisso e disciplina, a palavra que eu esqueci foi disciplina, eu tenho que falar que agora é uma palavra-chave chamada disciplina, com certeza ele vai se dedicar mais aos estudos e, consequentemente, teremos resultados melhores. No IDEB passado, eu vi isso da própria secretária de Educação. Ela falou que os colégios militares do estado de Goiás, eles foram decisivos para que Goiás mantivesse no topo com relação à nota do IDEB. Isso aí eu ouvi da própria secretária. Claro que, eu tenho muito cautela quando falo do colégio militar de não estar assim, não dando devido valor às outras escolas. Tenho muito cuidado com isso, porque eu percebo também que tudo tem sua importância, né? Os modelos tradicional de ensino, não militar. Eu percebo que eu tive várias oportunidades de estar interagindo com as diretoras, de estar participando. É uma dedicação grande também, um compromisso. O estado de Goiás nós tivemos agora um governador que tem investido muito na educação. Nós temos uma secretária de educação que eu a considero uma pessoa excepcional. Tive alguns contatos, claro que foi pouco, né? Mas pelo que eu acompanho a secretária pela rede social, ou talvez até pessoalmente, sim, é uma mulher de fibra, inteligente, moderna, com um modelo de gestão eficiente. Aí isso perpassa, vem aqui para Itapaci. Nós temos uma regional, que é a coordenadora regional, a Ana Karina, uma profissional de educação também muito comprometida. Ela trata todas as escolas com todo o respeito. Claro que o Colégio Militar, nós estamos nesse contexto, né? Por ser a maior unidade da regional, o Colégio Militar de Itapaci, com maior quantidade de alunos, maior quantidade de servidores, com certeza é preciso que haja uma atenção, porque as consequências ali, o desdobramento é maior do que os outros colégios, né? E ela tem nos olhado com um olhar diferenciado, tem nos apoiado, né? Ela também não pode vestir camisa em um filho e deixar o outro sem camisa. Claro que ela trata todos nós com igualdade, mas de forma assim que atende de forma satisfatória e uma gestão moderna, excepcional, humana, bastante humana. Então, só tenho assim a agradecer a se seguir esse organograma. Secretário de Educação, governador de estado, secretário de Educação e a regional, né? Tem o comando de ensino. Nós somos subordinados ao comando de ensino, que é o coronel Luciano, né? Hoje conta com 74 colégios militares por todo o estado, né? E a tendência é crescer. Se for abrir colégio militar nas cidades que estão solicitando, tinha colégio militar por todo o estado. No seu ponto de vista, os alunos do colégio militar, eles são mais disciplinados do que alunos de outras instituições? Olha, o aluno, ele é um ser humano. O aluno do colégio militar é um ser humano como aluno do colégio regular. O que acontece é que no colégio militar nós temos um regulamento de um modelo, de um formato que exige mais o corte de cabelo, exige a postura, compostura, uma formação, né? Então, assim, obviamente ele acaba sendo cobrado muito mais e ele tem que se adequar, ele tem que se moldar aquele modelo. Porque acontece às vezes, Douglas, do aluno, nós tivemos casos do início do ano, o aluno chegou no colégio militar, mas ele percebeu que não era o ambiente dele, ele percebeu, não, acho que, fala para os seus pais, acho que eu não quero ficar lá, não. Agora tem os alunos que permanecem, nós temos muitos alunos e muitos querem sair do colégio militar, porque acha que tem aquela vontade de entrar numa instituição diferente, com formação diferente, então é atrativo para eles, né? E eu falo, respondendo a sua pergunta, os nossos alunos, eles são mais cobrados, mais exigidos deles, né? Eu não estou falando que nos outros locais não são, mas no nosso caso, pelo formato de gestão, o nosso regimento, por exemplo, cabelo, corte de cabelo masculino é 2 embaixo, 4 em cima. Aluno que está errado, ele é notificado. Os pais são chamados lá, explicamos. As meninas não podem ter excesso de maquiagem, não podem ter excesso de pintura de unha. O uniforme tem que estar impecável. Tem o dia certo de ter uniforme. Segue uma rotina uma rotina bem metódica mesmo, né? E isso faz com que o aluno seja mais voltado à disciplina. Ele é basicamente condicionado no próprio ambiente a ter uma noção de disciplina maior. Eu acredito que seja assim. Qual é o principal diferencial do colégio militar? É a disciplina. Eu falei, olha, segurança, por exemplo, o professor,
no colégio militar, ele tem mais segurança de ser um professor, de aplicar o plano de aula, aplicar a sua didática, porque ele percebe que tem um suporte, ele tem um suporte se precisar, né? Hoje nós estamos vivenciando uma situação que depois eu quero esclarecer, né, explicar se for de oportunidade, mas o professor do colégio militar, ele tem toda a estrutura de segurança, de aparato de segurança, para ter maior capacidade de desenvolver o seu processo de transmissão de conhecimento, né? E com isso, é claro, se houve transmissão de conhecimento, há a outra parte que está recebendo aquele conhecimento. E quando isso é feito com qualidade, com motivação, com empenho, o resultado é melhor. A qualidade de ensino, ela vai para um patamar de proficiência que é favorável, né? De todo esse conteúdo, o diferencial é isso, a disciplina, ela gera uma motivação de estudo, é isso que nós queremos, né? E com isso o aluno seja comprometido com o estudo, ele tira notas melhores, esse é o diferencial, a disciplina. Como que o senhor avalia hoje a educação a nível nacional, de um modo geral? Como que o senhor avalia? Educação no Brasil, como que eu avalio hoje? Eu posso voltar lá um pouco? Pode, fica bom. Falar sobre educação. Eu vou tentar fazer aqui um breve resumo, tá? O primeiro esboço de educação no Brasil, sabe quem foi? Não sei, eu vou aprender agora. Os jesuítas chegaram no Brasil, né, com o descobrimento do Brasil em 1500, depois 1570, 1560, chegaram os jesuítas. Eles foram catequizar os índios, né? Foram catequizar, impor a doutrina cristã, e isso gerou um pouco de revolta, mas enfim, continuou, perdurou por muito tempo essa educação dos jesuítas, né, catequizando. Aí o tempo passou, continuou essa prevalecendo esse sistema de ensino. Em 1808, o que aconteceu no Brasil? No Brasil não, na época não era Brasil, né, na colônia, a chegada de Dom João VI ao Brasil. Ele saiu de Portugal porque Napoleão Bonaparte estava tomando conta estava em conflito com a parte da Europa e tinha o objetivo de, como Portugal estava favorável à Inglaterra, né, e gerou um certo descontentamento de Bonaparte, que era francês, então já tinha uma possibilidade dele invadir Portugal. A família real, então, saiu de Portugal para vir para o Brasil, que era sua colônia. O Brasil era uma colônia de Portugal. Estava explorando nossas riquezas, né? Começou pelo pau-brasil, depois pela cana-de-açúcar, depois pelo ouro. Então, Portugal fez uma série de exploração das nossas riquezas. A corte portuguesa veio para o Brasil, os nobres, os estudiosos, e montou um segundo modelo de educação no Brasil. Só que essa educação, ela era mais voltada para as pessoas que tinham poder, os nobres, as pessoas que tinham poder aquisitivo melhor. A classe social, né, mais comum ficou prejudicada, não tinha acesso à educação de qualidade. Aí, somente quando passou de reinado para a república, houve uma mudança, a partir do tempo começou a mudar, aí realmente começou a ter um ensino público voltado a todos. Isso mudou muito, o Brasil passou por várias mudanças. Podemos mencionar aqui que houve uma certa ocasião que uns pedagogos brasileiros se reuniram, fizeram o chamado Manifesto dos Pioneiros, né? Então eles foram contra essa sequência de inserção de dados estrangeiros no nosso vocabulário português brasileiro, né? Português, nós falamos a língua portuguesa, mas no Brasil. E eles fizeram essa manifestação, houve uma mudança. A partir de então foi criando leis, normas. Hoje nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, ela veio para complementar, nós tínhamos os parâmetros curriculares antes, de forma que hoje o conteúdo curricular aplicado aqui em Itapaci é o mesmo aplicado lá no Amazonas, é o mesmo aplicado lá no Acre, mas observando a questão regional, né? Claro que tem um modelo comum, uma base comum, mas tem aquelas que se adequam às mudanças regionais. Temos também hoje o novo ensino médio, que veio trazer uma mudança também na educação brasileira, inclusive é tema de polêmica agora, tem alguns estados que estão manifestando alguma certa dissidência das pessoas voltadas à educação do Brasil, estão contrário à implantação do novo ensino médio. Então gerou essa polêmica, né? Vamos esperar o que vai acontecer. O novo ensino médio ele trouxe mudanças que o aluno, primeiro aumentou um pouco nós temos agora a formação geral básica
e também as áreas, o aluno escolhe um componente que ele quer, chama áreas, digamos, deixa eu explicar aqui a palavra certa, eletivas, né? O aluno ele elege um componente curricular. Se ele tem facilidade em matemática, ele vai para matemática. Se ele quer trabalhar na parte de agronomia, ele vai para agropecuária. Então ele pode escolher essas tendências agora de ter seu projeto de vida, inicialmente ter um projeto de vida, e depois ele pode escolher qual a sua tendência, se é da área de exatas, humanas, biológica, né? Ciência da natureza. Então ele tem essa capacidade de escolher. Só que essa mudança tem o lado positivo e o lado negativo. Alguns alunos eles se sentem assim que não criou aquela expectativa que eles esperavam, né? Às vezes falta recurso da própria escola. Mas, enfim, estamos aguardando qual vai ser de fato a definição para a continuidade do novo ensino médio. Major, qual foi o seu maior desafio ao assumir a unidade escolar? Então, Douglas, o maior desafio que eu posso dizer é que é a própria transição, sabe? Eu venho de uma atividade, passo para outra, diferente, né? E é muito grande a responsabilidade. Primeiro, o colégio militar ele é um pouco diferente de um colégio não militar. Enquanto o colégio não militar tem um diretor, né, que deve vínculo funcional com a CRE, com a SEDUC. O colégio militar, eu também devo vínculo com a CRE, subordinação com a CRE, com a SEDUC, mas também tem um comando de ensino. E eu não tinha experiência para ser um diretor do colégio militar. Eu não sabia nada de colégio militar e não tinha ninguém com experiência para me ensinar. Ninguém assim. Eu não cheguei aqui em Itapaci, assumi o comando e eu fiquei uns dias aprendendo a ser comandante, a ser diretor, conhecer, não. Aprendeu na prática. Aprendi na prática. Até os policiais que estavam trabalhando aqui, com exceção do sargento Gilmar, eles foram embora. Tivemos o Donizete Deusmar que saiu, depois o sargento Bailone. Eu fiquei basicamente, novato, sem experiência, e mais o subtenente Ivo, o sargento Pedro. Ficou o sargento Gilmar. Foi difícil no início, mas assim, por sorte, eu sempre falo isso, a qualidade do nosso corpo pedagógico, né, é excelente. Os professores são bem comprometidos mesmo, os demais administrativos. Aqui eu menciono o nome da Vívia, que é a gestora pedagógica, porque no colégio militar, diferente das outras escolas, tem a figura da gestora pedagógica. Então essa parte pedagógica, esse contato com os professores, basicamente ela toma conta, né? Assim, claro que o comandante está num patamar mais assim, de decisão administrativa, financeira e também pedagógica, mas quem tem experiência, quem tem formação, é a gestora pedagógica, no caso aqui é a Vívia. E a Vívia, por sorte, né, é muito comprometida, muito dedicada, né, gosta muito do modelo de gestão que é o colégio militar. Isso ela transmite para as demais coordenadoras. Depois entramos aqui já nos professores, que são aqueles que realmente transmitem o conhecimento, que é o ponta de lança lá na produção do conhecimento na sala de aula. Um grupo bom, coeso, unido. E estou aprendendo. Se eu falar que aprendi, claro que não. E também, aliado a isso, a minha experiência cotidiana, eu posso dizer que eu faço pedagogia, estou no 5º período, né? Então, por um lado, eu aprendo a parte teórica, no outro lado, a experiência no dia a dia, né? Então, essas duas situações se convergeram e estou aprendendo, estou em processo de aprendizagem, sim, aprendo cada dia com os alunos também, né? Você aprende muito com o aluno, eu falo muito com o aluno do ano inicial, do 6º ano, falo também dos formandos, 3ª série. Então, assim, cada um tem um conhecimento de mundo que te transmite, que você aprende. Você aprende até na forma de você divertir uma pessoa, um adolescente daquele. Ele dá como resposta, você usa aquilo como aprendizado. A resposta deles, a gente usa como aprendizado. Então, assim, o desafio que eu tive foi de entrar numa área diferente, que eu não tinha, basicamente, ninguém me pôde me auxiliar, me indicar. E outra coisa que foi importante, quando eu saí da polícia em uma realidade, voltei numa outra totalmente moderna. A forma de você fazer um documento, antigamente, enquanto fazia um documento físico, hoje é tudo digitalizado, tem o SEI, que é uma plataforma de comunicação, de correspondência. Então eu tive que reaprender tudo. Todo o procedimento agora não tem mais papel, né? Hoje é tudo online. Tudo online. Então, assim, eu cheguei assim, eu tenho que aprender. Mas eu tenho uma vantagem comigo. A minha capacidade de adaptação é muito grande.
Eu sou uma pessoa pragmática, assim, eu tenho um estímulo para aprender, para desenvolver as coisas, né? Eu tenho esse lado positivo. Claro que eu tenho vários lados negativos, mas eu me considero nesse sentido bem pragmático e também motivado a aprender mesmo. Acho que eu tenho voracidade de aprender as coisas. Teve alguma situação engraçada que aconteceu com o senhor lá no Colégio Militar? Olha, engraçada, assim, acredito que tem algumas coisas pequenas do cotidiano, mas assim, eu vou falar assim, talvez não seja engraçada, mas que eu fiquei assim, sem graça. Sem graça. Ao invés de ser engraçada, eu rio, sim, eu fiquei rindo depois por dentro que eu aprendi. Certa ocasião, logo no início, eu tive que convocar, me parece que eram 4 alunos para conversar. Eles cometeram um ato lá de disciplina e eu sempre converso muito com eles, converso muito, eu sou um diretor, um comandante que muito participativo, eu sou até hoje, né? Naquela época era um pouco menos, porque eu não tinha tanto conhecimento, acho que eu nem sabia o que falar ainda para eles, né? Na ocasião eu chamei o pessoal, acho que parece que foi corte de cabelo, não estava padrão, né? O corte, a gente cobra muito isso, o uniforme padrão, corte de cabelo. E teve 2 casos que os pais anotaram na agenda a resposta. Eles foram notificados, só que a resposta veio pela agenda deles. Eu peguei a agenda de um aluno e fiz uma leitura. Por que eu não li em voz baixa, né? Eu não. Assim, sem nenhuma maldade, li, só que nesse caso não foi questão financeira, não. Eu li a mãe justificando porque que ele veio diferente. Eu fui pegar outra, aí a menina era uma aluna. Falou, comandante, você não lê não, por favor, senão você vai me constranger. Eu falei assim, fiquei assim pensativo. Sabe que ela tá certa? Eu não devia ter lido a outra mensagem para porque eram, né, 4. Então esse constrangimento, quando eu olhei para ela assim, eu percebi que ela falou com muita franqueza e muita identidade, né? Se eu fiz a leitura daquele recado da sua mãe em voz alta, eu iria gerar um pouco uma situação de constrangimento, porque ela estava reportando, justificando o motivo e tinha uma conotação de dificuldade financeira, né? Isso foi um aprendizado que eu tive, e como eu tenho cada dia eu aprendo muito com esses meninos, tá? Com os professores, com a coordenação. Então são questão que todo dia você tem um fato novo, uma situação de aprendizado importante. O que é que o senhor pode apontar como princípios de uma qualidade, né, uma boa gestão? Uma boa gestão. Uma boa gestão, acho que ela precisa ter, ela tem que ter vamos imaginar com uma pirâmide, né? Tem a sua base e tem um topo. Lá no topo, lá está o nível estratégico, que são as pessoas que pensam, que tomam as decisões principais. Descendo da pirâmide tem um meio, seria o nível tático. Fica ali aquela questão do gerenciamento, quando lá em cima o nível estratégico repassa para o nível intermediário, que é a gerência, que é o tático, para chegar lá no que vai executar, no operacional. Essa comunicação precisa ser efetiva, né? Lá em cima criou a diretriz para ser cumprida, tem um líder lá, que esse líder passou para o nível de gerência, a gerência repassou para ser executado. Por que isso tem que ter uma comunicação boa, tem que ter uma comunicação eficaz? Para que as coisas sejam bem assim, esclarecidas, executadas de forma fiel. E a parte lá do topo da pirâmide intermediária também precisa respeitar o líder. Como que ela precisa respeitar o líder? Ela precisa não respeitar por conta de autoritarismo. Não é o caminho, não é esse. Mas por conta o líder precisa ter uma empatia. O que caracteriza um líder, a liderança, primeira coisa, ter empatia, saber entender, se colocar no lugar das pessoas, né? Saber entender, ser sincero. A sinceridade é muito importante. Você às vezes tem que falar, é preciso falar alguma coisa, mas ser sincero, saber dizer não. Nenhum líder ele pode se omitir de falar não, mas tem a maneira correta de falar um não com sinceridade. E também tem que ser um exemplo, tem que trabalhar com exemplo, tem que ser participativo, tem que promover o trabalho em equipe,
Porque se uma empresa, uma instituição, vou falar aqui do Colégio Militar, se não houver, eu não estou falando que eu sou um bom líder, eu não sei eu que vou me avaliar, obviamente, né? Se uma empresa não tiver essas características que eu citei agora, com certeza ela está fadada ao fracasso, né? Não tem uma continuidade. E tudo depende de uma liderança que tenha experiência, que tenha conhecimento, que saiba realmente o seu propósito, a sua meta. Tem que estabelecer meta, tem que criar um desafio, estabelecer metas e objetivos para serem cumpridos, né? Isso, e para chegar no cumprimento desses objetivos, todos têm que participar. É como se fosse uma máquina, uma engrenagem, que todas as peças têm a sua importância, né? Vamos supor que uma engrenagem que cada peça funciona. Se uma peça dessa engrenagem ela parar, travar, com certeza todo o sistema não funciona corretamente, né? Então, resumindo a sua pergunta, uma estratégia de gerenciamento institucional parte do pressuposto de que o líder, a parte lá de cima do topo da pirâmide, tem que saber decidir, agir, comunicar, tratar os demais, né, com respeito, e eles têm que receber aquele gestor, como eu disse antes, não com medo, com receio, não, tem que receber, ele tem que transmitir que aquilo que precisa ser cumprido para que todos tenham um sucesso coletivo. A coletividade é importante. Major Rabacho, o ministro da Educação, ele cumprimentou em um determinado momento a plateia presente da seguinte forma: boa tarde a todos, boa tarde a todas e boa tarde a todes. O que o senhor tem a dizer sobre esse pronome neutro? Bom, falando em linguagem neutra, né, Douglas, é o seguinte: no português, o português ele deriva de uma língua latina, do latim. Nós temos hoje várias línguas chamadas neolatinas, o português é uma delas. Quando houve a transferência do latim para o português, no latim até havia essa linguagem neutra, né? No português não se admite essa linguagem neutra. Na linguagem culta, nas normas da língua portuguesa, até então não se admite. O todo masculino, ele assume o papel de neutro. No caso assim, ó, bom dia a todos. Então, quando eu falo todos, no português atual, português segundo as normas, ele predomina como se fosse neutro, para que atendeu a todas. Todos, não tem que falar todos, a todas as pessoas, pode ser feminino, masculino, que estão ali presentes. Você entendeu? No latim, existia essa possibilidade de ter linguagem neutra. Quando houve a fusão para a língua neolatina, que foi o português é uma delas, não existe mais. O masculino, ele predomina como se fosse neutro. A linguagem de todos abarcou feminino, masculino, todo o contexto. Então, assim, até o momento não chegou nada oficial para que seja empregado na língua culta, na norma portuguesa, essa linguagem neutra. Quem está usando, eu não posso falar que eu sou contra, mas assim, eu acho que eu ainda aguardo que seja normatizado esses termos modernos que estão surgindo por aí. Muito bem, o Major Rabacho, ele é diretor, comandante lá do Colégio Estadual da Polícia Militar de Itapaci, está nos dando a honra da presença dele aqui hoje. Como que funciona o regimento lá do Colégio Militar? Como que funciona o regimento do Colégio Militar? Você se refere como que os alunos... Os alunos. Os alunos, sim, olha, todos os alunos do Colégio Militar, quando eles ingressam no Colégio Militar, os pais assinam um documento, um contrato, sabendo que ele tem que submeter às normas do colégio, do regimento e tal. Então, assim, o aluno chega, eu vou falar aqui como funciona o dia a dia do Colégio Militar. Ele chega no Colégio Militar, vai acessar o portão para fazer a formação. Nós temos a formação no período matutino, começa às 6h45 da manhã, e os alunos vão entrar em forma. Lá no momento eles vão receber algumas orientações, vão passar por uma inspeção. Os militares vão fazer inspeção, como é que está o fardamento, se o cabelo está cortado, se as meninas estão com o cabelo preso da forma correta, se estão maquiadas da forma correta, se não pode usar anel, brinco, de forma extravagante, tudo de discreto, né? E faz essa inspeção diária. Se está com o uniforme, nós temos alguns uniformes diferentes, né? Se eles estão com o uniforme correto para o dia, eles têm que estar com a agenda em dia, apresentar a agenda para entrar.
Ali naquela formação, além de passar aquelas orientações, é feito o hasteamento da bandeira nacional. Eles vão para um local específico, onde está lá a bandeira do Brasil, no centro, a do Estado à direita, do comando do Colégio Militar à esquerda. É feito o hasteamento dessa bandeira, eles vão fazer no sentido, tem um comando que chama Incontinência Bandeira. Só que antes disso, eles fazem um treino do hino nacional, do hino do Estado, de algumas canções militares. Eles deslocam, basicamente, já na formação de militar mesmo, para a sala de aula. Chegou na sala de aula, o professor vai adentrar, nós temos o chefe de turma. Aliás, nós temos um chefe geral, é um aluno que está com a série mais evoluída, o ano, né? Se for do turno matutino, é da terceira série. Se for do vespertino, é do 9º ano. O aluno chefe de turma, ele é o chefe de todas as turmas, né? E tem um subchefe. Ele vai receber a chamada. Cada turma, 6º ano, vou falar aqui do Fundamental 2. 6º ano tem 3 turmas, cada um tem um chefe de turma. 7º ano tem 3 turmas, cada um tem um chefe. E assim de forma sucessiva. Cada chefe de turma vai conferir a sua turma, vai conferir, contar e vai apresentar para o chefe de turma deles. O chefe de turma vai receber o quantitativo de alunos que estão em forma, vai apresentar para o militar, o subtenente que é do disciplinar, ou o tenente que é da divisão de ensino. Eles apresentam, conferem e já mandam liberar para a sala de aula. Vão para a sala de aula. Lá na sala de aula o professor chega, eles levantam, apresenta. O professor no Colégio Militar ele tem basicamente a função de capitão, né? Assim, ele recebe todas as honrarias e a patente como se fosse o capitão. O aluno vai, apresenta para ele e ali começa as aulas, e nós temos um sistema de vídeo monitoramento, o tempo todo observando os alunos na sala de aula. Detectou algum comportamento errado, ou o professor vai e notifica, nós chamamos o aluno, explicamos para ele que ele tá com a conduta irregular, que ele precisa mudar. E isso é o dia a dia. Depois tem um intervalo, tem um lanche deles, que nós somos uma escola pública, tem um lanche, né? Eles vão lanchar totalmente em ordem, tem uma fila, vai na fila, lancha, volta para a sala. Tem o recreio também, como toda escola tem, né? Claro que o recreio tem o recreio dos alunos menores, depois tem o do turno matutino. Então, cada um tem um perfil já de diálogo, de contato. Nós trabalhamos muito, mas muito mesmo, a prática contra a prática do bullying. Eu falo todos os dias sobre as consequências do bullying, qual seriam nossas providências, que seriam bem duras, bem enérgicas mesmo, né? Inadmissível que um aluno atente contra o desrespeito para com um colega, a falta de respeito, a humilhação, com um palavreado inconsequente, né? Que vai causar uma opressão para o colega. Então, assim, a gente é o tempo todo preocupado com isso. Mas acontece. Se eu te falar aqui que no Colégio Militar não acontece desvio de algum tipo dos alunos, acontece. Só que é o tempo todo o corpo disciplinar, tomando providências, e quando o aluno chega num patamar, quando ele ingressa no colégio, o comportamento dele é 8. Se ele passar certo tempo sem ser punido, vai chegar até 10, que é o excepcional, né? 9 é ótimo. Ou ele pode, se ele não tiver um comportamento bom, pode cair. Quando chega lá no 5, que é o regular, vai para o suficiente. A partir desse momento, nós chamamos os pais, o conselho tutelar, e fazemos um termo de ajustamento de conduta, onde o aluno se compromete a melhorar o seu comportamento. Ele feito isso, os pais assinam, o conselho acompanha, né? Vamos continuar esperando. O nosso objetivo é que esse aluno melhore o comportamento, melhore a sua rotina escolar, dedique mais aos estudos. Não acontecendo essa reação positiva do aluno, nós vamos progredir para instaurar um procedimento administrativo. Vamos mais um pouco além. Mas o tempo todo o procedimento visa recuperar o aluno, o caráter educativo, né? Não tem quando nós fazemos uma punição prevista no regimento, essa punição ela tem o intuito de que o aluno entenda que ele está errado, que ele precisa melhorar, que ele precisa voltar para a realidade, que o futuro dele faz parte dos estudos, né? Os pais depositam muita confiança no Colégio Militar, muita confiança, muito respeito, né? E a gente às vezes convoca os pais para conversar. Às vezes nós temos muita facilidade de estar interagindo com os pais, porque eles entendem, que acham que o filho realmente está no caminho que precisa voltar para o trilho, né? Agora, acontece também de deparar com
com pessoas os pais, que não entendem, que não colaboram. Acontece isso às vezes, é minoria, mas acontece. Não entende que o filho precisa ter uma conduta que ela pode ajudar, a mãe pode ajudar na própria casa, porque a família é a primeira célula da sociedade. A família, nós ficamos com menos tempo com o filho do que ele fica na família. É lá que ele tem um contato direto com o mundo exterior. Na escola, não. Claro que lá ele também se socializa, tem vários colegas, eles se manifestam até mais do que em casa. Mas se a família não colaborar, não for colaborativa, se ela for permissiva, realmente, achar que o errado é certo, não ajudar, fica difícil para a escola chegar num ponto comum de ajudar na formação dessas crianças, desses adolescentes. Agora vamos falar sobre esse tema que tem causado pânico, né? Medo, em várias pessoas por todo o nosso país. Major, o que o senhor tem a dizer sobre esses massacres que vêm acontecendo aí nas escolas? É fato. Aconteceram massacres, né? Não só no Brasil, no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, que é uma tendência as pessoas se acharem que pode desabafar algo interior, uma aflição interior, principalmente quando a pessoa é vítima de um tipo de bullying e tratamento diferenciado. Tem acontecido. E no Brasil agora tivemos nos últimos dias uma sequência dessas ações, né, negativas. E basicamente o que nós entendemos? São dois fatores principais. Primeiro, essas ações extremas de violência estão sendo cometidas por alunos ou ex-alunos, né? Ou, no caso lá de Blumenau, a pessoa que entrou lá com a machadinha, aquele cidadão que fez aquela barbárie lá, ele não era ex-aluno do colégio, nunca estudou. Eu não sei, pelo menos eu não sei da motivação. Mas ele disse que ele tinha uma conta, uma dívida a saldar por esse motivo. Mas vamos entender o seguinte, que essa violência tem acontecido, e quanto mais ela é divulgada, mais ela é propagada, aumenta o nível de pânico e de histeria na comunidade escolar. Primeira coisa é isso aí. Vamos pensar aqui de uma forma bem prática aqui, ó. Uma boiada estourada. Não tem controle, né? Não tem controle. Então, assim, uma boiada estourada não tem controle. Se nós deixarmos que o pânico, que a histeria domine, nós vamos ter um ambiente vamos ter dificuldade em estar buscando agir de forma sóbria. O que é preciso que aconteça? Primeiro, tem que ter ações preventivas, com certeza é necessário. Isso aí, nesse sentido, os colégios militares estão à frente. Por quê? Nós temos militares lá que são experientes, têm uma vida toda lidando com violência, combatendo a violência, combatendo as suas consequências, né? E no colégio militar, por exemplo, eu vou explicar aqui como funciona em Tapaci. Nós temos, no mínimo, diariamente, 4 policiais, 5 policiais em serviço, contando comigo 6, atuando na proteção dos meninos, na fiscalização, no controle desses meninos. Então, e esses policiais, não cortando, mas esses policiais que trabalham no colégio militar, eles ficam armados e tudo? Sim, um policial normal. Normal. Nós somos policiais que temos o nosso porte de arma, nós estamos armados para manter a segurança dos alunos, né? Esse é o diferencial. E, obviamente, eu particularmente, eu falo por mim, se eu for dar uma aula, deixo minha arma lá na minha sala, tranco a minha sala e vou dar aula, para não ficar até assim, um pouco pesada a arma, eu tenho que ficar mais à vontade. Mas os policiais que trabalham no dia a dia trabalham armados. É claro que eles são habilitados para isso, é uma ferramenta do policial militar, e os alunos já estão acostumados com isso. Eles sabem, eles nem percebem que o policial é como se estivesse na minha casa. Meu filho sabe que eu estou armado, estou toda a vida armado, ele não vê a arma como se fosse alguma coisa negativa. Não, o que nós queremos é que os alunos, os pais, entendam que nós militares, policiais militares, estamos armados para manter a segurança deles, né, da comunidade, da nossa comunidade escolar. E eu acho pouco provável que alguém tente invadir o colégio militar para fazer um ato daquele. Porque, por exemplo, esse indivíduo lá que foi até a creche lá, indivíduo, primeiro, uma atitude covarde, né? Atitude covarde, porque ele sabia que estava lidando com crianças, né? Com crianças, foi lá e fez esse fato, planejou, foi premeditado. Agora, sobre aquele aluno que também entrou numa escola e
armado com o quê? Foi, Faca. com faca e feriu lá. Uma professora foi muito corajosa, né? Chegou e mobilizou esse aluno. Esse aluno agiu por qual foi o impulso dele? Tudo indica que foi porque ele sentiu oprimido, sentiu revoltado, se sentiu excluído devido à prática. Alguém alegou depois, eu até ouvi uma pessoa comentar, que ele sofreu bullying na escola, a prática de bullying, né? Então eu tenho muito cuidado com esse tipo de comportamento no colégio militar, no nosso colégio militar. Não admitimos mesmo, nós vamos atrás, a gente procura averiguar, investigar o que aconteceu, conversamos, chamamos os pais, aplicamos a punição prevista no regimento escolar. Se for o caso, Douglas, eu vou ser sincero, conforme a gravidade, nós temos o ato de indisciplina, é quando o aluno ele viola o regimento escolar. Mas, por outro lado, por ele ser adolescente, ele pode cometer um ato infracional. O que é o ato infracional? É uma espécie, é uma violação da lei prevista no Código Penal como crime. Por exemplo, se o aluno machucou o outro aluno, ele causou um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Como ele é menor, ele é inimputável segundo a lei, ele comete, nós falamos ato infracional, mas é o mesmo modelo do crime. Né? É a mesma coisa. Então, assim, eu sou sincero, se algum aluno chegar, já aconteceu lá, da gente encaminhar para a delegacia, já aconteceu. E farei isso com toda firmeza e sabendo que é legal, no aspecto legal, se houver novamente algumas condutas dessa natureza, né? O fato de ser aluno não quer dizer que ele está imune à lei, não que ele está inimputável, não. Ele cometeu uma conduta descrita como ato infracional, com toda certeza, para preservar a coletividade, a segurança, a integridade, né? E aquela sensação de segurança pública, nós iremos tomar as providências cabíveis, bem rigorosas mesmo. Obviamente, tomando cuidado para não expor o aluno, para não cometer nenhum excesso de zelo, ou talvez até um abuso, mas será aplicado com todo o rigor da lei para aqueles alunos que cometerem fatos que, pela sua gravidade, é considerado como um ato infracional. Diante diante desses ataques, diante de toda essa violência que vem ocorrendo aí, o Colégio Militar está tomando, é claro que já tem todo um aparato de segurança, mas está tomando algumas outras medidas. Como está sendo lá? Estamos sim. Existe um protocolo de segurança escolar. Ele é estabelecido pela SEDUC. Na Secretaria de Educação, nós temos lá a Superintendência de Segurança Escolar e dos Colégios Militares. É um coronel da Polícia Militar, chama Coronel Vilela, ele é o responsável. Diante desse cenário de crise que nós estamos vivenciando agora por último, né? Claro que ele colocou em prática isso aí, teve reunião. A secretária, o nosso governador mesmo já manifestou a favor, né? A respeito disso, que vai fazer aquisição de detectores de metal e outros equipamentos para otimizar a segurança. Além disso, foi editada uma portaria pela secretária permitindo que nas unidades de ensino estadual fosse feita a vistoria, né, nas mochilas. Lembrando que essa vistoria na mochila não é a mesma busca pessoal. É possível fazer busca pessoal também, sim, mas desde que haja fundada suspeita. Mas o que nós estamos hoje autorizados pela nossa secretária, né, é fazer vistoria na mochila dos alunos. Ali hoje mesmo, por exemplo, nós encontramos um objeto na mochila de um aluno, né? Encontramos e foi feito o recolhimento desse objeto, assim, não é um objeto para causar, para machucar ninguém, mas é um objeto que nós entendemos que não seria adequado para aquele momento. Nós recolhemos e todos os alunos nós estamos orientando a não trazer para a escola tesoura, qualquer objeto perfuro cortante. Eles passam diariamente, quando eles chegam na escola, é feita uma vistoria coletiva. Claro que sem contato físico, né? Se houver necessidade, se houver uma fundada suspeita, o aluno ele é encaminhado para um local mais reservado. Se for menina, uma mulher que vai atender, uma professora, né? Vai conversar com ela, vamos chamar os pais para fazer uma averiguação mais profunda. Mas o intuito tudo é prevenir e neutralizar qualquer suposta tentativa de violência na escola. Além da violência, nós temos o quê? Nós temos as ameaças, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O aluno fica inspirado aí num massacre que aconteceu nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Aí ele fica o tempo todo no aplicativo, redes sociais, e ele começa a se inspirar por um fato que, naquele momento, pela sua fraqueza psicológica, ele vai absorver aquilo. E começa a planejar, já aconteceu desse jeito, né? E se os pais, olha aqui, Douglas, a importância de que os pais acompanhem a todo momento as mochilas dos alunos dos seus filhos,
o celular, saber qual o contato, com quem ele está conversando, onde ele está acessando. Isso é muito importante. Não é só a escola que tem que ser responsável por isso. A família também precisa fazer sua contribuição. Mais do que tudo. Os pais podem chegar, pegar a mochila do filho, observar no bolso, no celular. Nós não podemos fazer tanto, não é permitido e também não é legal. A gente não quer gerar esse constrangimento. Mas a família pode fazer isso, pode adicionar esse tipo de conduta para conversar muito com o filho. Se perceber que o filho está precisando de alguma orientação profissional, né, de psicologia, por exemplo, a escola, quando detecta isso, a coordenação pedagógica nos passa, a gente já encaminha, já nos pais, talvez se fosse encaminhar para fazer uma avaliação psicológica, se fosse o caso, a gente orienta muito isso aí no dia a dia da escola. Mas, o que eu tenho a dizer? Os pais têm um papel importante na mitigação desses efeitos, tá? Não deixar que o filho fique se influenciando por fake news, por acessar informações que não são salutares. Elas podem influenciar de alguma maneira. Como que os alunos, né, diante desse cenário de violência que vem acontecendo, é natural que alguns sintam medo, outros até pânico, mas como que os alunos devem agir diante dessa situação? Os alunos precisam, no primeiro momento, né, entender que é uma realidade, não tem como a gente excluir isso, né? Eles sabem tudo que está acontecendo, hoje a informação é muito dinâmica. Mas eu vou falar pelo Colégio Militar. A sua pergunta é sobre o Colégio Militar que eu trabalho ou no geral? Eu estou específico, né? Colégio Militar, o nosso aluno do Colégio Militar. Eu percebi, conversei com eles, falei da situação, que nós estamos lá para manter a segurança, que vamos fazer todo o possível para prevenir qualquer tipo de ação, a ação propriamente dita ou ameaça, né? Que a própria ameaça também causa aquela chamada sensação de segurança, causa o pânico. Eu percebi que há uma certa tranquilidade, mas relativa, sabendo que tem acontecido coisas que não é normal. Claro que eles entendem, percebem que o colégio é seguro, tem a segurança dos policiais militares, mas também não deixa de ter um momento de aflição. Então, assim, a rotina continua diária, né? Nós estamos com atenção redobrada aos policiais, como também os demais servidores, né? Fizemos um controle de acesso, né? Limitamos o acesso de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar, não está permitido mais acesso. A gente, mesmo no caso chega uma mãe ou um pai, a gente pergunta quem é o pai, qual é o aluno, depois de identificado, o militar vai até lá acompanhar, saber qual que é o motivo da visita. Como eu disse antes, tem aquela vistoria nas mochilas quando eles chegam na sala, e o tempo todo monitorando na câmera, na sala de aula, né? Quando algum professor comenta alguma coisa, às vezes um aluno do 6º ano, que está uma criança ainda, fala uma brincadeira de mau gosto, essa brincadeira desperta a atenção da professora, ela nos comunica, eu chamo o aluno para nossa sala, vai para a coordenação pedagógica, a gente chama os pais, explica para ele da gravidade. Às vezes é comum que os pais também entendam que não é o momento de falar aquela verbalização dele não foi oportuna, não foi discreta para o momento, né? Então, assim, conversamos muito. Mas eu percebo, assim, que, no contexto geral, que os alunos nossos, eles estão tranquilos, né? Mas, embora tenha um fundo de preocupação em cada um, nós percebemos isso. Mas se for colocar assim, o aluno do Colégio Militar com outras escolas, eu acredito que o nosso aluno está mais tranquilo. Até mesmo pelo aparato disponível da força policial presente. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Prosa e Café de hoje com o Major Rabache, ele que é diretor, comandante lá do Colégio Estadual da Polícia Militar aqui da cidade de Itapaci. Eu quero agradecer ao senhor Major imensamente por ter aceito o convite e por essa entrevista esclarecedora, né? Muito obrigado, quer dizer que nós estamos aqui de portas abertas para outras conversas. Sim, Douglas, eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar aqui falando comecei a falar sobre a minha vida, né, sobre a minha vida profissional. Depois terminamos com o Colégio Militar, que é uma instituição que hoje eu pertenço, eu trabalho e amo muito, né, toda a comunidade escolar de Itapaci, do Colégio Militar de Itapaci. Aqui eu me refiro desde a gestão pedagógica, da coordenação, dos professores e muito dos alunos, né, dos militares também. Temos militares muito comprometidos, disciplinados, comprometidos, e eles também sabem da importância que eles têm
no papel da formação dos alunos, né? Então, cada militar que estão aqui trouxe consigo aquela experiência, né? E são pais também, têm experiência do convívio em casa, alguns da cidade, outros de fora, né? Mas, enfim, é uma equipe que trabalha muito visando um objetivo comum, que é produzir uma educação de qualidade. Também segurança, claro, né? Não faz parte, né? Hoje não tem como desvincular segurança de educação, faz parte, tá certo? E dizer que, em nome do Colégio Militar de Tapaci, que eu fico muito grato por essa oportunidade e também colocar à disposição, que for preciso, nós estamos sempre às ordens para o que precisar, tá ok? Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso, a entrevista de hoje foi muito boa, a prosa foi muito boa. Eu convido você para se inscrever no nosso canal no YouTube, assinar o sininho das notificações, ativar o sininho das notificações e até a nossa próxima prosa.